primeiros sinais de insuficiência cardíaca. Então eu vou te falar 7 sinais no seu corpo que o seu coração não está bem, porque não sei se você sabe, mas quando o seu coração não está funcionando bem, ele te avisa, ele te manda recados. Então já pensou se aquele sinal sintoma que você nem dá importância fosse, na verdade, o seu coração dizendo que está passando por maus bocados? E como saber se o seu coração está funcionando da maneira adequada? As doenças cardiovasculares, entre elas infarto, derrame, são as principais causas de morte, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, são cerca de 400 milhões de óbitos todos os anos decorrentes dessas doenças, e no mundo são cerca de 14 a 15 milhões, até mesmo mais, dependendo do ano. Então, nós vamos falar 7 sinais. Sinal é tudo aquilo que a gente consegue medir ou enxergar. E eu também vou te ensinar como se prevenir desses problemas. Então já vai escrevendo aí no chat, já vai escrevendo aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Quem me conhece aqui há mais tempo já percebeu que eu não estou no meu lugar usual, então estou aqui em Campos do Jordão, São Paulo. E você? Onde você está? Conta aí no chat, conta aí nos comentários de onde você está falando e também me fala, me avisa aí, me conta se você já teve algum problema no seu coração, porque eu quero te conhecer melhor. E direto lá para a gente falar dos 7 sinais. O primeiro sinal é um sinal, pessoal, que dá na orelha aqui, que a gente sempre fala, que é o chamado sinal de Frank. O sinal de Frank, ele indica entupimento das artérias, ou seja, se a pessoa tiver um sinal de Frank, aquele sulco na orelha aqui, pessoal, bem aqui, tipo um tracinho assim, um risquinho, um rasguinho na orelha, isso aí indica que ele tem maior chance de ter artérias entupidas. Doutor João, todo mundo que tem esse sinal de Frank tem artéria entupida? Não, 30% das pessoas não tem absolutamente nada. Agora, se a pessoa for muito nova, se a pessoa não for idosa, quanto mais nova ela for, maior a chance dela ter uma obstrução da coronária, das coronárias e também das carótidas, caso ela tenha o sinal de Frank. Segundo sinal é a perda de pelos nas pernas, o que a gente chama de rarefação distal dos pelos, que é um sinal de doença arterial periférica. Por quê? Se você tem alguma obstrução arterial, o sangue não vai chegar da forma correta. E aí, o sangue arterial, que é rico em nutrientes, rico em oxigênio, não vai conseguir nutrir, não vai conseguir fornecer esses combustíveis, essas substâncias fundamentais para o bom funcionamento dos folículos pilosos, onde o cabelo nasce. Então, nesse lugar não vai crescer cabelo, a pele vai estar mais lisa, vai ficar mais brilhante, vai ficar mais fria e também pode estar associado à diminuição do crescimento das unhas. Quer ver uma forma da gente desconfiar que uma pessoa tem entupimento arterial em uma perna e não tem na outra? Se as unhas de um dos pés crescerem mais rápido do que as unhas do outro pé. Doutor João, também é só esse o motivo para o meu pelo não crescer? Não. Pode ser insuficiência venosa, que também é um problema circulatório, ou alguma manifestação genética. Terceiro sinal é o chantelasma. O que é o chantelasma? É uma placa amarela, nessa parte aqui, geralmente, na pálpebra superior, que significa depósitos de colesterol na pele. É mais comum em mulheres de meia idade e isso indica que provavelmente essa pessoa tem colesterol alto e triglicerídeos altos, o que indica maior risco de infarto e também de derrame. Quarto sinal é o halo senil. O que é o halo senil? Mais comum em idosos. Já percebeu que a pessoa, quando vai ficando mais idosa, o olho dela parece que vai ficando mais claro, parece que vai ficando cinza, que vai ficando azulado? Então, essa borda, né, é um halo ao redor do nosso olho, ao redor da íris, que indica depósitos de colesterol na borda da córnea, podendo mudar a coloração do olho para azul ou para o cinza. Então aquela pessoa que fala assim, não, minha avó, depois de certa idade, o olho dela mudou de cor, ficou azul, ficou cinza, ficou lindo o olho da minha avó. Na verdade, isso é o halo senil, que não afeta a visão e também não exige tratamento. Mas, caso esteja presente em jovens, pode indicar dislipidemia grave, ou seja, distúrbios graves dos triglicerídeos e também do colesterol. Quinto sinal é a cianose, a coloração azulada ou arroxeada da pele, que indica problema na chegada de sangue oxigenado, que é o sangue vermelho. Então, o sangue venoso, que é o sangue sem oxigênio, é um sangue mais escuro, enquanto o sangue arterial, rico em oxigênio, é um sangue mais com vermelho mais vivo, vermelho que a gente chama de vermelho rutilante. Então, a cianose, ela pode ser
consequência de artéria entupida, de enfisema, de embolia, de insuficiência cardíaca. Então, por algum motivo, aquele local ali não está chegando a quantidade adequada de sangue arterial oxigenado. Sexto sinal são as úlceras, que são feridas de difícil cicatrização, que podem indicar insuficiência arterial, insuficiência venosa. Geralmente as úlceras de origem arterial, elas se localizam na parte de fora, na parte externa da perna, nos calcanhares e dedos dos pés, e não costumam sangrar, diferente das úlceras venosas, que geralmente ficam na parte interna das pernas, na parte de dentro, e também costumam sangrar. E o nosso sétimo sinal é o inchaço nas pernas, o edema, que pode indicar insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então, como que a gente vai identificar que a pessoa está com os membros inferiores, que está com o pé, que está com o tornozelo, que está com a perna inchada? Esse inchaço que geralmente se dá ao final do dia por conta da gravidade, da pessoa ficar o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentada. Primeiro que a gente vai olhar e vai ver que aquele pé da pessoa está mais gordinho, está mais cheinho, e uma outra forma da gente identificar isso é fazendo o que a gente chama o teste do sinal de cacifo, que você vai pegar aqui o pé da pessoa, digamos que isso aqui é o pé, você vai pressionar o seu dedo, e no que você tirar o seu dedo, vai ficar lá a marca do seu dedo onde está inchado. Então, pessoal, esses são os 7 sinais de problema no coração, de insuficiência cardíaca, de coração fraco. Então, se você tiver sinais e sintomas, preste atenção, não deixe de procurar o seu médico imediatamente para poder iniciar o tratamento e prevenir as principais complicações da insuficiência cardíaca, ok? Como que a gente vai prevenir essa doença tão grave, tão comum? Da mesma forma que a gente previne a diabetes, pressão alta, colesterol alto, da mesma forma que a gente previne obesidade, sobrepeso, da mesma forma que a gente previne ansiedade, depressão, câncer, que é como? Estilo de vida saudável. Então você tem que fazer atividade física, alimentação saudável, parar de fumar, parar de beber, manter um peso saudável, manter os seus exames controlados. Então, se tiver pressão alta, se tiver diabetes, se tiver colesterol, tem que controlar esses problemas, tem que controlar essas alterações. E também procurar um médico é fundamental. Então, se você quiser aprender a se prevenir da insuficiência cardíaca, do câncer, do infarto, do derrame, se você quiser aprender como tratar melhor sua hipertensão, seu diabetes, seu colesterol alto, sua insônia, sua ansiedade, sua depressão, sua obesidade, seu tabagismo, seu alcoolismo, se você quiser aprender como melhorar isso, sem remédios, sem exames e sem médicos, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos para passar dos 100 anos. E esses hábitos vão sim te ajudar a prevenir, tratar e até mesmo reverter muitas dessas doenças que eu acabei de falar. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 no formato digital, que é o único formato disponível. E se você não gostar do livro, não se preocupe, doutor João, não quero gastar R$ 29,90. Não sei se eu vou ter retorno desse investimento. Talvez eu não goste do livro, talvez o livro não sirva para mim, talvez eu não consiga ler. Não se preocupe. Se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação. Garantia incondicional de satisfação, porque eu tenho certeza absoluta que o livro, se você ler e colocar em prática o que está escrito nele, a sua vida vai se transformar para melhor. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade.